YouTuber nem a gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre as vanguardas culturais europeias. Para compreender a arte no século XX, no Brasil, é essencial, antes que nós estudemos o modernismo brasileiro, falarmos um pouco desse panorama cultural, né, que vai inspirar os nossos artistas aqui em todos os campos das artes, nas artes plásticas, na música e na literatura, que é o nosso campo de interesse. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o início do século XX na Europa, então. A turbulência no continente europeu vai ser muito grande, porque uma série de conflitos políticos, né, vai marcar os países por uma grande incerteza, né, e relatividade diante do que se tinha antes, lá no século XIX. O conflito, né, da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, vai dizimar mais de 20 milhões de pessoas, né? A gente vai começar a ver mecanismos de guerra, como armas químicas, ou a introdução da metralhadora, os primeiros usos dos aviões aqui nesse momento, né? E isso vai causar um grande espanto na população europeia de então. No lado oriental, derrubando lá uma dinastia dos Romanov, que já durava pelo menos 300 anos, né? Os bolcheviques vão fazer uma revolução proletária e derrubar, né, o Império Russo para formar o que viria a ser, a partir de 1922, a União Soviética. Enfim, além desses conflitos, né, históricos que estavam acontecendo, uma série de inovações tecnológicas e científicas vão mudar radicalmente a visão da humanidade. Por exemplo, a expansão do uso da eletricidade, a comunicação à distância, né, através do telégrafo ou do telefone, a invenção do cinema, o uso dos automóveis, né, a criação ali do avião, vão modificar radicalmente a relação do tempo e do espaço, né, da comunicação e do deslocamento. Também as inovações científicas vão deixar para trás uma série de dogmas, né, de certezas que se tinha aí quanto ao funcionamento do corpo humano ou da própria natureza. A invenção do raio-x, o microscópio, né, que vai nos possibilitar, o desenvolvimento do microscópio, que vai nos possibilitar agora ver pequenos organismos, né? Então, não tenho como mais atribuir um mal-estar ou uma doença, por exemplo, a uma entidade mística, sobrenatural. Agora eu tenho a ciência, né, para embasar as descobertas. A teoria da relatividade do Einstein vai jogar luz sobre o campo da física, mas ao mesmo tempo causar uma grande incerteza, né? E Sigmund Freud vai desenvolver a teoria da psicanálise, que vai abrir as portas para a exploração do que a gente chama de inconsciente. Bom, nesse contexto de enormes transformações, a gente vai ver surgindo aí as vanguardas. As vanguardas vão ser conhecidas por grupos artísticos, né, que vão movimentar essa cena cultural europeia com as propostas que visavam, né, romper com os valores do passado, né, trazendo aí ideias de inovação. Então, o próprio termo, né, vem da ideia de guerra, né? Eu tenho a retaguarda, os soldados, aqueles que vão atrás, e eu tenho a vanguarda, a avant-garde, a palavra francesa, quer dizer, aqueles que inovam, aqueles que vão na frente, né? Aqueles que tomam uma posição de ataque. Então, vai ser uma característica comum desses movimentos artísticos a ideia de utilizar uma linguagem capaz de expressar essa grande velocidade das transformações. Então, é preciso romper com os princípios que orientavam a arte do passado e todo um caráter figurativo ou linear. Como assim? O que quer dizer isso com figurativo? Se você observar esse quadro, você talvez não consiga ver as expressões tão nitidamente como numa arte figurativa. Isso é o que a gente chama de arte abstrata, que vai começar a surgir. O quadro chama Carga de Lanceiros. São homens montados sobre os seus cavalos, empunhando lanças, atacando um exército inimigo. Então vocês não conseguem ver muito bem, você pode buscar esse quadro no Google depois, de Umberto Boccioni, é um quadro de 1915 chamado Carga de Lanceiros, né?
esses indefinidos soldados montados sobre os seus cavalos, né, atacam outros soldados aqui com as suas baionetas em punho. Então, se você comparar um quadro como esse com um quadro como esse, eu peguei um exemplo bem tosco na internet, as pessoas devem ver muito nas casas reproduzidos esses quadros, por exemplo, que retratam animais como um cavalo. Esse é um quadro figurativo, embora haja idealização, a tentativa aqui é de se desenhar um cavalo tal qual ele se apresenta na realidade, não é? Muito diferente de eu retratar um cavalo da forma como está colocado nessa outra pintura aqui do início do século XX. Então, nós vamos estudar aí quais são os ismos, os movimentos que vão se dar, vendo as suas características, mas todos esses nós vamos assim chamá-los, né, essas vanguardas, de iconoclastas. Então, aqueles que querem romper, que querem quebrar, que querem incendiar os ícones do passado. Uma pequena pausa para a adequação do quadro e a gente segue falando a respeito das características de cada um desses movimentos. Bom, então, continuando a nossa explicação, nós vamos falar a respeito dos principais movimentos desse momento: o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o surrealismo e dadaísmo, e alguns dos seus expoentes. Como a nossa aula não é uma aula de artes plásticas, mas para a gente entender as características que depois vão se refletir nos movimentos literários, tudo vai ser dito de maneira bastante superficial e pode ser que até eu erre em alguma nomenclatura no que se refere ao uso das artes plásticas. Peço que me perdoe, mas nós vamos fazer a nossa tentativa. Então, essas artes que estão surgindo com esse caráter de rompimento dos padrões, a princípio, chocam um pouco o público. Isso vai acontecer, por exemplo, com um quadro famoso. O primeiro quadro que vai ser exposto a público do pintor Pablo Picasso, chamado As Mademoiselles d'Avignon, as Senhoritas de Avignon. Então, esse quadro retrata 5 mulheres nuas, embora o nu não fosse nada novo, né, no campo das artes. As feições dessas mulheres e os seus corpos, né, trazem uma nova forma de exposição totalmente diferente do que o público estava acostumado. Então, a ideia do cubismo é sobrepor planos, né, em várias perspectivas. Então, múltiplos pontos de vista vão tentar romper com as noções, por exemplo, de perspectiva, né, de fundo, de quadro, a proporção ou a harmonia das figuras não é aquilo que é mais relevante, né? É uma forma de arte abstrata, então, que vai estar surgindo nesse momento. Então, o cubismo surge e a seguir, não é contemporâneo a ele, a gente vê várias outras dessas tendências. Uma tendência que marcou e também chocou muito é o chamado futurismo, né, de um autor italiano chamado Marinetti. Então, esse movimento vai exaltar muito a velocidade das transformações do mundo, né, pregando essa destruição dos símbolos do passado, fascinados pela guerra, né, exaltando todas as transformações do mundo moderno. No nosso livro, por exemplo, nós temos trechos do Manifesto do Futurismo que eu passo a ler para vocês agora, nas palavras de Marinetti. 1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. 2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. 3. Tendo a literatura até aqui enaltecida a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. 7. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas, para intimá-las a deitar-se diante do homem. 8. Nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. O tempo e o espaço morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós criamos a eterna velocidade onipresente. 9. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Então,
embora essas ideias parecessem inovadoras, depois elas vão ser usadas para justificar, junto com todo um nacionalismo exacerbado, não é? E a exaltação dessas transformações da tecnologia, os carros, os aviões, os trens, né? Vão revelar todo um lado sombrio aí de violência, enfim, né? Que vai servir de porta-voz para o regime fascista lá a partir do final da segunda década do século XX. Bom, um outro quadro que a gente pode ver aqui só como demonstração, por exemplo, um quadro do pintor italiano também chamado Balla. Olha, o quadro chama Poste de Luz. Olha, professor, mas isso é tão simples, né? Mas eu não exalto mais a lua romântica, por exemplo, aqui, ó, retratada em segundo plano, muito melhor. O centro da minha observação é a tecnologia, é a eletricidade que agora, não é, predomina. Um terceiro movimento importante para nós desse momento histórico é o chamado expressionismo. Ele surge como uma reação ao movimento anterior do século XIX, chamado impressionismo, né? E agora vai se buscar não mais só a valorização daquilo que é sensorial, daquilo que é capaz de ser captado pelos olhos. É preciso perder um pouco o controle da atividade consciente, né? E isso vai manifestar nesse mundo em guerra, por exemplo, nas pinturas, um grande pessimismo, angústia e medo. Um dos quadros mais famosos, né? Mais reapresentados aí no mundo das artes é o Grito, do norueguês Edvard Munch. Todos vocês devem conhecer bem esse quadro, né? Bastante famoso, mas retrata-se de certa forma, né? Com essas pinceladas fortes, né? Com essas cores, toda a dor, a angústia que vivia lá o artista. Um outro artista famoso desse período, né? Bastante conhecido, é Van Gogh. Ele também, da mesma forma, vai expressar, né? Isso que a gente vai entender como chamado expressionismo, né? Nessas pinceladas fortes, né? Carregadas nas suas pinturas, nos seus autorretratos, como esse quadro que nós estamos vendo aqui. Então, para o expressionismo, não há essa ideia de que físico e psíquico se separam, né? Todos eles se expressam da mesma forma. Então, muito influenciados pela questão da guerra, né? Os quadros vão representar esse lado mais obscuro da humanidade. Um pequeno manifesto que foi escrito a respeito do expressionismo por um escritor chamado Casimir Ed Schmidt, diz o seguinte aqui na nossa página 28. O universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia dos fatos. Fábricas, casas, doença, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista os atravessa para agarrar o que se encontra além deles. Então não é só mais a impressão física, não é? Mas também a emoção que se soma para realizar a obra de arte. Um outro movimento, uma outra vanguarda, um outro ismo que sofre muita influência da teoria de Freud é o surrealismo, né? Então, os surrealistas vão ser pintores que vão extrapolar completamente a ideia de realidade figurativa, vamos dizer assim, né? Então, o mundo da fantasia, o mundo do sonho, o mundo da loucura, eles vão ser muito explorados, é o que a gente chama de onírico. Esse é um termo um pouco mais sofisticado que a gente usa para se referir a isso. Então, eles vão usar diversas técnicas, né? Conta-se, por exemplo, que dali colocava uma tela, né, em branco e se sentava numa cadeira até adormecer. Quando ele começava a visualizar aquelas imagens entre a vigília e o sono, né, ele acordava e se punha a pintar prontamente. Então, a gente vai ver essas misturas de formas humanas, de formas animais, de objetos, né? Toda a noção, por exemplo,
de tamanho, de perspectiva e de diferença desaparece, né, diante dessas imagens que vão explorar aí o mais intenso possível. Um escritor que vai se dedicar ao surrealismo é André Breton, né? Ele vai dizer o seguinte aqui na nossa página 30, né? Um pouquinho a respeito dessa ideia das dimensões do mundo onírico. Ele vai dizer o seguinte, olha, mandem trazer algo com o que escrever. Depois de se haverem estabelecido um lugar tão favorável quanto possível à concentração do espírito sobre si mesmo, ponham-se no estado mais passivo ou receptivo que puderem. Façam a abstração do seu gênio, de seus talentos e dos de todos os outros. Digam a si mesmo que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escreva depressa, sem um assunto preconcebido, bastante depressa para não se conterem e não serem tentados a reler. A primeira frase virá sozinha. Tanto é verdade que a cada segundo é uma frase estranha a nosso pensamento consciente que só pede para se exteriorizar. Então, é preciso romper com o consciente, né? Explorar o inconsciente, a vontade de se colocar, de escrever, de pintar e de produzir uma arte que não necessariamente, né, siga um caminho de início, meio e fim, uma ideia figurativa, uma ideia linear, né? Um outro pintor famoso que vai vir depois de Dalí, que eu coloquei para vocês ali, só para a título, né, de conhecimento, é René Magritte. De uma forma mais figurativa, ele vai explorar também o absurdo, né, e o mundo dos sonhos nas suas pinturas. Então, só para ficar como exemplo aqui para nós. O último desses movimentos que vai chocar, impressionar muito o mundo europeu de então, né, e todo o mundo ocidental de forma geral, é o chamado dadaísmo. O seu maior artista, Tristan Tzara, como todos os outros, era um frequentador, não é, dos círculos artísticos e culturais, em especial de Paris, né, o centro cultural do mundo ocidental. Então, ele vai ficar muito famoso por seu caráter, de certa forma, performático, né? Ele decide fazer uma exposição, ele convida a imprensa, ele convida os críticos, etc. e tal, e aí ele tem uma obra de arte que está sob o pano ainda, na inauguração da exposição. E aí ele dizer que vai exibir, né, uma escultura chamada A Fonte. Quando ele levanta o pano, lá está deslocado um mictório, né, um lugar onde se faz xixi. Então, e ele chama mais de A Fonte. Professor, mas isso não é arte. Hoje você pode pensar dessa maneira, mas o dadaísmo era um movimento que buscava chocar, deslocando os objetos, né, daquele espaço a que eles deveriam pertencer. Então, a ideia é a abolição da lógica completa. O próprio nome do movimento, Tristan Tzara escolheu abrindo um dicionário a esmo e apontando uma palavra, dada, que, como se uma criança estivesse dizendo em francês, significava cavalinho. Então, quer dizer, dada não significa nada, e nem precisava significar. Então, precisa abolir o olhar racional, porque para os dadaístas o problema da arte é tentar explicar o que é o ser humano, um ser complexo. Então, nesse mundo, né, de guerras, de transformações, eles vão insistir no absurdo, né? Eles vão insistir na falta de lógica. E o Tristan Tzara vai dizer, a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Então, no nosso livro, ele traz aqui, num dos seus escritos, a receita para fazer um poema dadaísta. Olha como ele sugere aqui, que interessante que é, para a gente fechar esse nosso conteúdo de hoje. Ele diz, como fazer um poema dadaísta? Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro.
copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. A gente nota um caráter extremamente irônico, né? Quando ele diz que, mesmo que as palavras saiam aleatoriamente, você vai parecer original, né? Sensível, embora o público não te compreenda. Então, a ideia era que a gente visse esses movimentos, entendesse um pouco da sua expressão, para a gente ver depois no modernismo brasileiro, né, quando fizermos referência a esses nomes, para que vocês entendam como isso vai se dar aqui na nossa literatura. Por hoje é só, muito obrigado.